Eu saúdo os amados irmãos e as queridas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de louvor ao nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Que nós possamos participar deste culto, não assistir, mas participarmos deste culto para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. É esta saudação que eu entrego aos irmãos e às irmãs nesta noite, no início de mais um culto. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de São Mateus. Livro de São Mateus, capítulo de número 7. São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até o versículo 5, vamos meditar alguns minutinhos sobre este texto. Diz a palavra de Deus: porque não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tivermos medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa presença, Senhor, tendo este grande privilégio de podermos participar deste culto, nesta noite, de louvor ao Teu santo e bendito nome. O Teu Espírito Santo possa nos falar, não só nesta abertura que iremos fazer, mas durante o culto todo, Pai. Que tudo que acontecer nesta noite seja para a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo de Deus. Vamos estar com prestar bastante atenção em tudo que acontecer nesta noite, para a glória de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Aqui Jesus Cristo está falando naquele famoso Sermão do Monte, quando ele dá algumas instruções para os seus apóstolos, e nesta noite, mais uma vez, está dando instrução para cada um de nós. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós sempre falamos isso, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. E Jesus conta aqui realmente uma profecia, viu? Não julgueis para que não sejas severamente julgado. Muitas vezes nós temos essa inclinação de julgar as pessoas, nós temos essa inclinação de julgar as coisas, de julgar pela aparência. Por exemplo, quando coloca às vezes uma comida no prato, a gente, essa comida deve estar deliciosa, ou ao contrário, essa comida não deve estar boa. E muitas vezes nós nos enganamos, nós fazemos uma operação realmente contínua ao que está ali acontecendo. Muitas vezes nós olhamos para o céu e falamos: olha, vão a chuva muito forte. De repente, Deus deixa o céu esclarecer, ficar claro, e ali aparece o sol. Meu irmão, nós julgamos tudo e julgamos muitas vezes pelas aparências. Diz uma historinha que uma mãe encontrou a sua filhinha com 2 maçãs na mão. Entrou em casa com 2 maçãs na mão. A mamãe falou: filhinha, será que você podia me fazer um favor? Será que você podia me dar uma dessas maçãs? A menina ficou pensando alguns segundos, e depois o que a menina fez? Ela mordeu uma maçã, mordeu a segunda maçã, mordeu as 2 maçãs. E a mãe, quando viu ela fazer isso, ficou, certo modo, decepcionada com a atitude da filha. E, de repente, para surpresa da sua mamãe, a menina pegou uma maçã e disse: mamãe,
come essa daqui, que essa daqui é a mais doce. E é mais gostosa. Meu irmão, muitas vezes nós julgamos assim. Essa mãe julgou a filha que tinha realmente mastigado a maçã na qual ela tinha pedido, ficou interpretando mal a atitude da criança. No entanto, a criança estava tendo uma atitude soberana ao entregar para a mãe a maçã mais doce, mas era isso que ela queria fazer, porque ela estava com duas, ela não sabia qual era a melhor maçã, qual era a mais doce. Então, ela experimentou para surpresa de sua mãe, ela experimentou e deu a mais doce para a irmã, para a mamãe. Meu irmão, muitas vezes acontece isso conosco. Nós vamos receber, às vezes, uma notícia boa ou uma notícia ruim e nós logo julgamos antes de saber qual é a notícia, E Jesus, aqui nesses versículos que nós lemos, diz, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O mesmo juízo, o mesmo julgamento que nós muitas vezes fazemos de determinada pessoa, que muitas vezes nós fazemos de determinado assunto, de determinada situação. É com esse mesmo juízo que nós muitas vezes iremos ser julgados. Porque Jesus já disse, não julgueis para que não sejais mais severamente julgado. E nós temos essa inclinação de julgarmos as pessoas, de julgarmos as atitudes das pessoas. Mas Jesus diz, não julgueis para que não sejas mais severamente julgado. É lógico, e eu sempre digo que o cristão tem discernimento. O cristão, graças a Deus, é um homem, é uma mulher de Deus que discerne as coisas e ele sabe antecipadamente, muitas vezes, quando vem uma notícia boa, quando vem uma notícia ruim, ou quando alguém vem com mal intenção falar alguma coisa, principalmente falando sobre a palavra de Deus. E ele diz, Jesus continua, por que tu reparas no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Isso é pesado demais, mas quem falou foi Jesus. Quem falou não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos. Quem falou foi Jesus. Por quê? Por quê? Julgais o justo com quem se meda. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave, a falha, a ignorância muitas vezes que está no teu olho? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não julgarmos precipitadamente. Isso serve para mim, serve para o irmão, para a irmã, que muitas vezes é lógico, volto a dizer o que eu falei há pouco, o cristão tem discernimento, ele sabe quando alguém vai falar alguma coisa que não é do agrado de Deus, quando está tomando uma atitude que não é do agrado de Deus. Nós temos discernimento, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia. Esse Espírito Santo que habita em nós a partir do dia em que nós aceitamos nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. No versículo 3, Jesus diz, por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Muitas vezes nós vemos, isso está em a nossa inclinação, vemos o defeito do irmão, vemos o defeito da irmã, mas não vemos a nossa falha, não vemos as nossas imperfeições. Apesar que, volto a repetir, o cristão tem discernimento, ele sabe quando alguém está falando alguma coisa séria, quando alguém é sincero e quando alguém não é sincero. Realmente, nós sabemos, nós conhecemos, pela graça de Deus. E no versículo 4, Jesus continua, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Como dá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Muitas vezes nós somos com os olhos tampados para não vermos, para não sentirmos as nossas falhas. E nós vemos muita falha do irmão e vejo a falha do irmão. É lógico, isso gosto de repetir, o crente tem discernimento e sabe quando
a pessoa está falando certo, está falando errado, está agindo certo e está agindo errado. Nós sabemos quando estamos conversando com uma pessoa hipócrita e outra pessoa que não é hipócrita, meu irmão, porque o Senhor realmente nos abre os olhos, nos dá entendimento. E no versículo 5, que é o último, hipócrita, Jesus chamando de hipócrita. E às vezes, quando nós falamos com algumas pessoas são hipócritas, e nós percebemos quando essa pessoa é hipócrita, é fingida, e nós dizemos, não devia ter falado isso, não devia ter falado isso, devia ter falado pior. Porque Jesus aqui, é certo que era Jesus, o dono da verdade, ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tira a primeira trave do teu olho, tira primeiro a tua falha, a tua imperfeição, e depois cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós precisamos também ter discernimento para interpretar este versículo. Não é por causa disso que nós vamos engolir muitas coisas, que às vezes o incrédulo, às vezes até algum irmão, que vem falar por nós e nós vamos engolir. Não, meu irmão, nós precisamos, eu sempre tenho falado isso, desde a minha conversão, que o discernimento é o maior dom que o cristão pode ter. Porque aquele que tem discernimento na palavra de Deus, ele não é enganado, meu irmão e minha irmã. Portanto, vamos pedir, se ainda não temos, vamos pedir ao Senhor discernimento para discernir as coisas certas, discernir as coisas erradas, discernir quando um irmão ou um incrédulo vem com hipocrisia ou quando não vem com hipocrisia. Nós precisamos entender, precisamos compreender, porque o Senhor habita em cada um de nós. Que Deus realmente possa abençoar o meu irmão, abençoar a irmã, e fique com esta palavra. E vamos continuar este culto para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Espero em ti, Senhor, espero em ti, Senhor, como um guarda que vigia, espero pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como um guarda que vigia, espera pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me tua força, assim se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar aos meus lábios o louvor. Como eu espero em ti, Senhor.
espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor, como um guarda que vigia, espera pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso na esperança que me faz viver. Renova-me tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvor. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, adore, louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Oh, Senhor, eu te louvarei todos os dias da minha vida. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, irmão combatendo irmão. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar para um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar para um lugar de paz.
ver os seus clones se falam de brilhar nas estrelas, enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostra o caminho da paz, ilumina os seus pensamentos com o olhar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Essa foi a... Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite estamos aqui, já louvamos o nome do Senhor, glorificamos o seu nome e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Vamos orar, irmãos. Santo e bondoso Deus, é na Tua presença que nós estamos. Nos encontramos, Senhor. Como é bom falar contigo, sabendo que Tu estás nos ouvindo, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade que temos de falar da Tua palavra. Usa-me, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Espírito Santo possa falar, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Prepara o coração dos irmãos também, que possamos, nesta Tua palavra, que o Senhor vai falar conosco, possamos crescer espiritualmente, Senhor, nos alimentarmos dela. É o que eu te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos falar sobre casa. Depois vamos entrar no texto da palavra de Deus. Casa, edifício para habitação. Humanamente falando, casa mora família, pai, mãe, filhos, é uma casa. Nem todos têm uma casa, um lar. Muitas pessoas moram na rua por vários motivos, não vamos entrar em detalhes, mas principalmente o certo é ter uma moradia, uma casa, uma habitação, onde nós ficamos com a nossa família, ali nos alimentamos, conversamos, estamos em comunhão. Há famílias, né, como eu já disse, que não moram em casas, não têm esse privilégio, mas é necessário, mas vivem também sem ela. Passando para a palavra de Deus, tem muitos textos que nos diz a respeito. Disse Deus a Noé: entra tu na tua casa, quer dizer, com a família, né? Na arca, porque te hei visto, vamos dizer, disse Deus a Noé, entra tu na casa, na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Deus mandou que Noé construísse aquela arca, pregou, falou para as outras pessoas que quisessem entrar também, anunciando que havia o dilúvio. Mas a palavra de Deus nos diz que ninguém aceitou o convite de Noé. Então Deus falou com ele: entra na arca, tu e a tua família, porque foi feita, porque Noé foi justo diante de Deus.
Deus conhece os nossos corações. Então, ele se viu justo diante de Deus. Coisa maravilhosa, né? Deus vê que somos justos. Em Josué 24, 15, diz assim, disse Josué, porque o povo estava adorando outras imagens e não estava dando crédito na palavra de Deus, então Josué disse assim, sirvais a quem vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo é muito conhecido, né? Josué disse, eu e a minha casa, eu e a minha família. Graças a Deus que todos da família de Josué criam em Deus e obedeciam a Deus. Então, irmã, há muitos textos que diz sobre família, sobre casas. No encontro de Zaqueu, lá no Novo Testamento, Jesus, quando Zaqueu estava na árvore e queria ver Jesus, queria conhecer Jesus, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, então subiu numa árvore. E lá ficou esperando a hora que Jesus passasse. Quando Jesus parou bem em frente à árvore, que Deus conhece o nosso nome, conhece tudo de nós, mais do que nós mesmos, ele olhou e disse para Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu tinha uma família. Então, Jesus disse que queria passar ali na casa dele, queria estar ali com ele e com a sua família. E quando ele saiu, Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu. Quando ele saiu de lá, quando Jesus saiu, ele disse, hoje entrou salvação nesta casa. Então, nós cremos que todos ouviram a palavra, né? E aceitaram os ensinamentos de Jesus. Em Atos 10, de 1 a 2, diz assim, é outra casa. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Era toda a sua família. E com toda a sua família, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Mas ele não conhecia Jesus. O texto é muito lindo, irmão. Se vocês quiserem ler, de 1 a 48 fala desse Cornélio. Coisa maravilhosa o que aconteceu na casa de Cornélio. Precisa ler todinho para entender a história, o que aconteceu ali. Eles creram e foram batizados. Pedro foi ali, é muito bonita a passagem. E Cornélio aceitou a Jesus. Ele era temente a Deus, mas ainda não conhecia Jesus. E ali foi um encontro maravilhoso, ele e a sua casa. Pedro foi na casa também a conversão de Lídia. Pedro não, Paulo. Ele estava pregando e tinha uma senhora chamada Lídia, ouvindo, era temente a Deus, diz a Bíblia, mas ela também não tinha conhecimento. E Paulo falou com ela a palavra de Deus, ela aceitou, muito temor a Deus, aceitou Jesus e foi batizada, diz a Bíblia. Ela aceitou, ela e a sua casa. Está em Atos 16, 14 e 15, se os irmãos querem ler, é maravilhoso também, a conversão de Paulo, de Lídia. E outro texto diz sobre a conversão do carcereiro. Essa todo mundo conhece, né? Paulo e Sila pregando a palavra, foi preso e meia-noite, em vez de ele estar lá bravo, nervoso, porque não foi que ele matou nem roubou, mas porque ele estava pregando a palavra do Senhor, ele foi preso. E lá era meia-noite, ele e Silas estavam pregando, orando e cantando. E o carcereiro ouvindo, eu tenho certeza ali, os presos também ali, e de repente teve um terremoto, né? O Senhor abriu as portas da prisão. E o carcereiro quis se matar, porque ele sabia que se os presos fugissem, ia sobrar para ele. Mas Paulo diz assim, não faça nenhum mal, que estamos todos aqui.
E ele ficou pasmado. Ele falou, o que eu posso fazer agora? E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E é lindo o texto também, porque o carcereiro lavou as feridas, levou, talvez ele morasse lá, muitos morassem lá na taula da prisão, levou Paulo e Silas para a casa dele, lavou as feridas, e Paulo pregou a palavra, e diz a palavra de Deus, que todos creram e foram batizados, todos da família do carcereiro. Nem o nome dele está, mas eles foram salvos. E Paulo, voltando para Jerusalém, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo. Muitos nem podem ter lido esse texto. Que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Ele morava pegado à casa da sinagoga. Esse Tito Justo. O nome dele era Tito Justo. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Com certeza foi na casa do Tito, né? E creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Também muitos de coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Da cidade vizinha, creram e foram batizados. Creu em Jesus, aceitou a palavra que Paulo estava pregando. Ele e a casa dele. Então, irmã, nós sabemos que enquanto estávamos aqui, tanto os discípulos como Jesus, eles pregavam na casa, eles iam na casa fazer. Agora, passando para a vida espiritual, Deus também tem a sua casa, casa com C maiúsculo, aqui na terra. Deus tem a sua casa, que nós chamamos de igreja, chamamos de templo, chamamos de casa de Deus. Deus não fica ali fechado. Quando nós saímos, nós vamos ali para adorar, para prestar um culto de louvor a Deus, não é para estar reparando no irmão, na irmã, de que jeito que estão. Nós temos que ir para a igreja, para a casa do Pai, com muita reverência, com muito temor, porque é casa do Pai. E é muito bom, irmãos, quando nós estamos ali, comunhão com Deus em primeiro lugar, e com nossos irmãos. Quando nós olhamos no rosto dos nossos irmãos, nós damos a paz do Senhor. É uma família, família da fé. É o mesmo sangue que corre nas nossas veias, o sangue de Jesus. Não é o sangue da carne, mas sangue do Espírito, o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário para nós. Então, é uma alegria muito grande quando nós estamos na casa do Senhor. Vale a pena estar. Se alguém está me ouvindo a palavra, procura uma igreja séria. Vai ali louvar o nome de Deus. Muita gente fala, mas em casa eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, mas não é a mesma coisa. Não é comunhão com os irmãos. Ali o pastor está falando, seja um irmão, mas sempre que seja, lendo a palavra, com todo o temor, aquilo entra em nossos corações. E é um bálsamo, é um alimento para nossas almas, que nós não vivemos só com o corpo. Tem um espírito ali dentro de nós que esse vai para Deus e ele precisa estar preparado. Se nós deixarmos só das coisas daqui, irmão, desta terra, nós não vivemos em paz. Quando nós vamos na casa de Deus, saímos ali alimentados, saímos outra pessoa. Às vezes entramos tristes, com enfermidade, às vezes até com a enfermidade voltamos, mas o nosso espírito está preparado, está pronto, porque nós nos alimentamos da palavra de Deus e estivemos em comunhão com nossos irmãos. Vale a pena, é maravilhoso. Em Isaías, capítulo 2, versículo 3, diz ali na palavra de Deus, que aprendemos a palavra na casa de Deus. Isaías 2:13, eu não vou ler para não levar o tempo, mas se os irmãos querem ver ali, que nós aprendemos, Isaías já falava isso. Nós aprendemos na casa de Deus. É ali que nós aprendemos coisa espiritual. A gente lê em casa um texto e a gente fica pensando como é que é. O pastor fala, explica ali na frente, aquilo entra, a gente entende. Nós temos entendimento, sabedoria, vida de Deus e guardamos a palavra dele e procuramos pôr em prática. Não é só ouvir o que o pastor fala, mas guardar em nossos corações e começar a pôr em prática aquilo que ali aprendemos. Davi
servo Davi, ele deixou no Salmo 122, esse versículo, que é muito conhecido também. Eu não sei se todos, quando vão para a casa de Deus, estão achando que ali é com alegria ou ali parece um velório. Porque se vai triste e volta triste, não é culpa da igreja do pastor, é nossa mesmo. Então, Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, a gente vê pelos textos que a gente lê, que ele tinha desejo de estar na casa de Deus. Ele falava sempre isso. Se nós for procurar na Bíblia Sagrada, tem muitos textos que ele diz. Ele diz no Salmo 26, 8 também, maravilhoso. Senhor, eu tenho amado a tua habitação. A habitação da tua casa é o lugar onde permanece a tua glória. Eu amo, coisa linda, eu amo estar na habitação, na casa do Senhor, aonde permanece a glória de Deus. Quando você vai para a igreja, já vai preparado. Quando você levanta nos dias de culto, fala, Senhor, eu sei que tu está ali. Não é que ele mora ali, irmãos. Quando nós saímos, o Senhor não fica ali, ele não habita na casa feita por mão de homens, parede. Mas enquanto estamos lá, através do Espírito Santo de Deus, nós sentimos a presença de Deus ali. Quando nós vamos com o nosso coração preparado para ali cultuar um culto a Deus. Ainda Davi diz assim no Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aprender. Davi fala aqui novamente. Aprender. Isaías diz lá e Davi repete aqui. Aprender na casa do Senhor. As crianças, os jovens vão para a escola, para a faculdade, para aprender. Aprender coisas daqui, que vai um dia ficar aqui. Não é? Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus e pomos em prática na nossa vida, é bem diferente, vale a pena. No Salmo 84, no versículo 4, não é Davi que escreve, mas está escrito, 84, 4 e 10. Feliz os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Versículo 10 diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte meu. Nem que for ficar na porta, átrio ali na porta da entrada da igreja, fique ali. Um dia, do que 1000 em shopping, em viagem. É bom? É necessário? É, porque estamos vivendo aqui. Mas um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Então, vale a pena estar na casa de Deus. Diz assim, preferia, repetindo no Atos, do que em outra parte meu, preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, habitar em outros lugares terríveis que existem também. Então, shopping não é terrível, viagem é bom, mas tem lugares que não vale a pena. E às vezes a pessoa se dedica, vai, gasta dinheiro, perde tempo e não vem satisfeito. Então, irmã, vale a pena estar na casa de Deus. Ele diz assim, na casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. É melhor estar ali um dia na casa do Senhor. E é bom, e sempre, quando Davi diz assim, que ele, no Salmo 23, ele diz, e aqui habitar também na casa do Senhor para todos sempre. Então, tem muitos exemplos para a gente seguir, irmão. Vale a pena, vale a pena. Em 2 Crônicas 5, 14, diz assim, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa de Deus. Eles não continham com tanta virtude, quanta bênção recebiam, que temor que eles tinham, irmãos. Eles não conseguiam nem ficar de pé, porque é a glória do Senhor. E quando a gente vai preparado, como eu disse, quando o pastor está pregando, às vezes a gente até chora, fica ali bebendo, comendo, alimentando da palavra de Deus. Quando nós saímos dali, parece que estamos nas nuvens. Chegamos em casa, às vezes temos ler o texto novamente, para guardar mais em nossos corações.
Então, desculpa de eu falar, mas vale a pena estar. Vamos ser como o nosso irmão Davi, o desejo de estar servindo a Deus. Este foi o próprio Jesus que disse, quando vendiam na casa de Deus. Eles, em vez de estar ali pregando a palavra, eles levaram as coisas, a gente sabe isso daqui. Muitos dizem que ele pegou o chicote e bateu. Ele pegou no chicote, mas não chegou. Não acredito que bateu em ninguém. Mas mandou que eles saíssem de lá. Ele disse assim, tirai daqui e não façais da casa do meu pai casas de venda. Casa do meu pai. Jesus falou bem claro. Ele zelava pelas casas. E até hoje tem coisas que vendem, e às vezes até vende, irmãos, palavras que quando nós chegamos lá, é para nos consagrar. Fala comigo, Senhor. E às vezes nós fazemos um comércio, falamos tanta coisa que não é da vontade de Deus. Quando começa o culto, nós não estamos. Então vamos procurar chegar, ficar meditando, orando, para que a palavra entre no coração. Quando dá a hora do louvor, esquece de tudo, irmãos. O louvor é a Deus, é a Deus. Então, se os irmãos estão cantando, não é um artista que está ali. Ele está cantando para o louvor de Deus. E Deus fala no louvor também. Deus fala, é só de prestar atenção. Quantas vezes o Senhor já nos falou através do louvor? É só de prestar atenção. Não deixar nada nos distrair quando entramos na casa do Pai. Então, Jesus aqui, ele ficou muito bravo, porque eles fizeram ali de comércio na casa do pai dele. Ele mandou que tirasse de lá tudo aquilo que estava vendendo, coisa terrível. Na Bíblia, o Novo Testamento fala de várias casas que Jesus e seus discípulos pregou o Evangelho. E fez maravilhas, irmãos. Como na casa de Zaqueu, que nós falamos, né? Na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Na casa de Jairo, ressuscitou a filha dele. Então, e os discípulos também na casa do carcereiro, Paulo, na casa de Cornélio, Pedro, e muitos na casa de Tito, como nós já falamos, e muitas outras casas. Se os irmãos pudessem estar falando comigo, fala essa casa, fala nessa que ele foi. Mas a gente lendo a palavra, a gente vê que o Senhor ia nas casas pregar o Evangelho, fazer maravilhas, e os discípulos também. Aqui precisamos ter um lar, irmãos. Mas Jesus prometeu uma casa no céu. Essa é importante, casa com C maiúsculo, lá no céu. E ele disse, esse versículo é muito conhecido. E é o que nós estamos esperando, irmãos. Porque eu creio, eu tenho certeza que já está preparado. Ele está mais querendo nos usar, nós falarmos da palavra dele a outros, para que possam ir para esse lar, para esta casa, que é casa de Deus, lá no céu. Que Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, não fique inquieto. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha! Os discípulos teve um privilégio muito grande de andar com Jesus, ver as maravilhas que ele fez. Mas nós também temos, irmãos, se andarmos no caminho do Senhor, nós vamos ver Jesus face a face, naquele céu maravilhoso, que ele disse que foi preparar lugar para mim e para você, se continuarmos firmes nos caminhos dele. Se estivermos preparados, não devemos nos preparar. Todo dia a gente fala, Jesus vai voltar. E sabemos que ele vai voltar, mas estão errando, estão pecando, estão fazendo as coisas. Então, cada dia nós devemos pensar, se eu estiver aqui viva, nós vamos ver o arrebatamento, ele levando. E se já formos, nós vamos ser ressuscitados, mas vamos estar com ele também. Então, vai ser maravilhoso. Aqui, a casa daqui, eu disse que uns moram em casa, outros não têm em casa para morar, às vezes é triste. Nós vemos lá, e agora lá em Marrocos, isso acontecendo, ficaram tudo sem casa, estão nos abrigos, lá no sul, acontecendo essa coisa tão triste que está acontecendo. Eles ficaram sem casa. Mas o importante, irmãos, mesmo,
É triste, é difícil. E estamos orando para que Deus tenha misericórdia daqueles que ficaram, né? E consolando o coração deles também. Mas esta casa ninguém tira se você permanecer firme. O teu lugar, Jesus diz, vou preparar o lugar. E se eu for, e vou preparar, ele foi. Preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Nós vamos ler aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, Hebreus 11, 13 a 16. Aqui tudo vai ficar, nós não vamos levar nada, irmãos, nada, a não ser aquilo que nós fazemos de bem, aquilo que nós agradamos a Deus, que lá vai ser um lugar que ele disse que nós vamos estar descansados desta vida daqui, né? Não sei como vai ser lá, que ainda não fui, mas eu tenho certeza, se eu andar nos caminhos do Senhor, continuar andando, eu vou ver esse meu Jesus face a face. Vamos ler na palavra de Deus. Todos estes, aqui diz sobre os heróis da fé, que foi Abraão que passou, todos os heróis da fé, aqui 11 fala tudo, aqueles que venceram pela fé. E aqui diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Presta atenção, irmãos. E crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pela que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. A nossa cidade não é aqui. Deus já preparou uma cidade. E é esta que nós estamos desejando ir. É essa que nós queremos ir. E é essa que nós vamos. E repito, se continuarmos firmes, servindo a esse Deus, com o nosso coração preparado. Porque Jesus está voltando. A gente fala isso. Nós, às vezes, vemos pregações do missionário Manuel de Melo, fundador da obra de Brasil para Cristo, homem de Deus. Ele dizia isso anos atrás, que 60 anos estão ali. Ele falava, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ainda não voltou, mas ele vai voltar. Ele está esperando que as pessoas se achegam a ele. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer encher o céu, povoar o céu. Então vamos estar preparados. E esse lar celestial onde Jesus preparou para nós, para que nós possamos estar lá. Vamos vigiar, irmãos, para não pecarmos. Vamos ficar orando, em oração e fazendo a vontade do Pai. Apocalipse, aqui terminando, irmãos, Apocalipse diz assim, 22:14. Feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa cidade que Jesus foi preparar para nós, que é o céu. Então, que nós possamos, bem-aventurados, lavado com o sangue. Então, se ainda você que está ouvindo não aceitou esse Jesus, às vezes crê em Deus, mas não aceita. Se não aceitar Jesus como seu Salvador, não vai morar no céu. A Bíblia diz. Mas não é aceitar, eu quero aceitar para morar no céu. Não. Abre o seu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. A porta quem tem é a casa, é o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei e ficarei lá, através do Espírito Santo, que ele está no céu, mas ele enviou o Espírito Santo, não deixou a gente órfãos, né? Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Porque como se Jesus foi para o céu, preparar lugar e deixasse nós nessa terra, nessa imundícia que está, como é que seria? Quem é que ia se salvar?
mas Ele mandou o Espírito Santo que nos consola, que nos ensina, que nos faz estar na presença de Deus. Então, não é conselho que eu digo, mas se você ainda não aceitou Jesus, abre o seu coração, peça a Ele, perdoa os meus pecados. Jesus perdoa, seja qual for o pecado seu. Ele perdoa. E Ele entra no coração. Procura uma igreja, se batiza e sirva a esse Jesus, porque está muito próximo, enquanto a porta está aberta. A porta antes era da arca, agora é do céu. Então Ele está esperando por você, por mim, para que nós possamos estar firmes nos caminhos dEle, para que possamos estar um dia face a face com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que possamos estar ali juntos, nesse céu maravilhoso que já está preparado para nós. Amém.
será quando Jesus me receber, dizendo: bem-vinda à morada de meu Deus. Brevemente chegará este dia e eu estarei ali. Desejo ir morar ali com meu Jesus, nas moradas de meu Deus, de meu Deus, de meu Deus, nas moradas de meu Deus, ali Senhor Jesus, para sempre vou morar no céu. no céu. A paz do Senhor. Estamos chegando a esse momento final do nosso culto de hoje ao Senhor, o nosso Deus. E agora eu te convido nesse culto uma vez mais a buscar a presença de Deus em oração. Invoquemos o Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus e nosso Pai, com perdão dos nossos pecados e no nome eterno de Jesus Cristo, chegamos à tua presença, Senhor, em oração, rendendo-te graças, Senhor amado, pelas bênçãos incontáveis que tu tens derramado sobre as nossas vidas, nossas famílias, parentelas, Senhor, pela vida da tua igreja, eterna gratidão, Senhor amado. Invoco também a tua bênção, ó Deus eterno, aos que conosco participam deste culto. Senhor, vem de encontro a cada vida, a cada necessidade, suprindo a cada problema, solucionando, orientando, abrindo as portas, Senhor, direcionando a cada vida, curando as enfermidades. Dá-nos a tua bênção, cuida, Senhor, do corpo, da alma, do espírito. Guarda cada um, Senhor, cada lar, cada família, cada parentela representada. Dá a tua bênção, ser com os necessitados, ó Deus amado, com os hospitalizados, com os enfermos, aqueles que estão longe de ti, possam um encontro real, puro e verdadeiro contigo, aqueles que estão passando momentos difíceis, Senhor, coloca a tua mão poderosa, dá a tua bênção, Senhor amado, opera maravilhas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, dá a tua bênção, Senhor, e nós te agradecemos, cremos em ti, confiamos em ti e te agradecemos, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Nós te suplicamos essas bênçãos, Senhor. Sobretudo, nós te agradecemos. Em o nome bendito, excelso e santo de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nosso amado Redentor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, a comunhão do Espírito Santo, que a bênção do Deus Trino esteja conosco, conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo o sempre. Amém. Louvado, engrandecido, enaltecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aproveito a oportunidade e agradeço e muito tua participação conosco em mais um culto ao Senhor nosso Deus. Que o Eterno grandemente continue abençoando a tua vida, continue abençoando a tua família. Também convido a ti, permitindo o Senhor, no próximo domingo agora, às 7 horas da noite, culto na igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76.
participe conosco e juntos possamos sempre engrandecer, enaltecer, adorar e honrar o santo e eterno nome do Senhor nosso Deus, único, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Que esse Deus eterno, o nosso Deus, continue grandemente abençoando a tua vida e que você, eu, que cada um de nós possamos sempre, com as nossas vidas, render graças ao Senhor e cumprir a vocação que Ele tem para cada um de nós, aqui, na face da terra, no reino de Deus, o ministério que Ele deu, outorgou a cada um de nós. Fique sempre desfrutando da maravilhosa e incomparável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus grandemente te abençoe. Assim seja. Amém.